Rafael, psicólogo, e ninguém é mais estrategista do que alguém apaixonado. Imagina o Light e o Anakoji apaixonados. Hoje é dia de falarmos sobre Kaguya-sama. Tem spoiler da primeira temporada do anime. E se quiser mais vídeos sobre Kaguya-sama, deixa o like. Vamos lá. Kaguya-sama é um anime bem agradável de assistir. Por mais que seja uma sátira, tem uns insights bem interessantes sobre o nosso comportamento no geral e principalmente no comportamento que se refere a estar apaixonado por outra pessoa. Além de ser um anime bastante engraçado. Eu gostei bastante sobre como o anime mostra a intensidade no fato de estar apaixonado. E apesar de ser mostrado de uma maneira bem exagerada, eu vi muito isso como um reflexo do que se passa na nossa cabeça quando estamos assim, nesse estado de paixão. Porque o que acontece no nosso cérebro quando estamos bem apaixonados costuma ser bem bagunçado mesmo. O plot do anime é basicamente um garoto e uma garota que nutrem sentimentos amorosos um pelo outro, porém um fica sempre esperando para que o outro acabe confessando seu amor primeiro. Tem outros personagens ali também, como a Fujiwara, que ajuda e atrapalha eles, mais ajuda, é claro, e o Ishigami, que é o melhor personagem do anime disparado. O mais legal é que eles não ficam parados esperando. Ambos são inteligentes e criam situações como se fossem armadilhas para o outro confessar, como esconder que trouxe um guarda-chuva em um dia chuvoso, para o outro ter que ir com você para os dois ficarem juntinhos. E eles vão acabar armando estratégias bem complexas em alguns momentos. Tudo para fazer com que o outro confesse primeiro. Dá até para usar algumas na realidade, né? Rafael falou em tom de brincadeira, mas no fundo ele sabia que aquilo que ele estava dizendo era verdade. Logo no começo desse anime mostra uma guerra entre casais, uma guerra de poder, onde a pessoa que perde seria aquela que declara seu amor primeiro. Ou seja, quem confessa seu amor antes do outro estaria em desvantagem. E a grande frase mencionada no começo do anime é: quem ama, perde. Muito semelhante a um termo originado pelo sociólogo Willard Waller, chamado de princípio de menor interesse, que teoriza que em um relacionamento, a pessoa que se importa menos ou menos investida na relação tem mais poder do que a pessoa que se importa ou investe mais. Considerando que o investimento emocional é raramente igual entre casais, no seu estudo ele descobriu que tanto em namoro quanto em casais casados, parceiros menos investidos se viam como tendo mais controle sobre se o relacionamento iria continuar ou não, enquanto aqueles casais que tinham um nível mais igual de envolvimento relataram ser mais felizes e estáveis. E Kaguya e Shirogane expressam bastante essa tese no anime. No fundo, os dois querem ter o poder de alguma forma, muito ligado também ao senso de orgulho que ambos têm, porque os dois estudam em uma escola de pessoas importantes no Japão, e os dois são, respectivamente, presidente e vice-presidente do conselho estudantil da escola. São pessoas importantes ali naquele contexto, apesar do Shirogane não ter a mesma condição financeira da Kaguya, mas ele tem ótimas notas. E os dois aparentam ter uma boa autoestima, exalam confiança para os demais, e são percebidos como pessoas talentosas pelos outros. E parece que os dois acabam gostando um do outro na mesma intensidade. Mesmo assim, ninguém quer dar o primeiro passo. Mas parece não ser apenas isso. Como eu falei, o orgulho está envolvido. E é claro, o medo de ser rejeitado. Quem nunca? Muita gente tem esse medo de dizer o que sente para o outro. Às vezes por não ter certeza do que de fato está sentindo, ou com medo do outro não estar na mesma página que você. Por isso que vemos muita gente dizendo, ao invés de eu te amo ou algo assim, simplesmente dizer eu tenho sentimentos por você. Como quando a Kaguya fala pra Hayasaka que ela sente algo pelo Shirogane e que não é necessariamente amor. Geralmente as pessoas falam isso para meio que medir a reação do outro. Com isso vemos que Shirogane e Kaguya não têm tanta autoestima assim, e muito menos confiança, visto que pessoas que são mais propensas a dizer de fato o que pensam, o que sentem, têm um maior senso de autoeficácia. O famoso psicólogo social Albert Bandura fala que autoeficácia é a crença em suas capacidades de organizar e executar os cursos de ação necessários para gerenciar situações prospectivas. Ou seja, basicamente a autoeficácia é a crença de uma pessoa em sua capacidade de realizar alguma ação, seja em confiar que vai bem em uma apresentação em público, quanto em conquistar aquela pessoa desejada. Bandura descreveu essas crenças como determinantes de como as pessoas pensam, se comportam e sentem. No fundo, a autoeficácia se refere-se ao tanto que você acredita em si mesmo, no seu valor para realizar determinada ação. A Fujiwara representa bastante isso no anime, sempre se expressando de uma forma bem clara e confiante, enquanto o Ishigami é o contrário. Se você tem uma maior autoeficácia, dizer que gosta do outro e não obter a mesma resposta da pessoa em questão, não significaria para essa pessoa que ela valha menos. Afinal, essa pessoa sabe e conhece do seu próprio valor. Não necessariamente eu precisaria do outro para ter essa aprovação, para ter essa validação. E não vemos exatamente isso na Kaguya e no Shirogane. Os dois também têm uma posição a manter. Kaguya, por exemplo, é de uma família importante e o Shirogane tem uma função importante na escola. É como se o ato de confessar para eles fizessem eles se sentirem inferiores. Ou seja, eles não confiam muito em si mesmos
apaixonados. Não acreditam muito em como vão estar independente do que o outro acredita. E daí surge o medo de expressar o que se sente. O Shirogane também tem um medo absurdo em falhar, mesmo em tarefas que ele de fato não domina, como jogar vôlei. Às vezes até mesmo as que ele domina, como estudar, por exemplo, as provas. E a Kaguya tem medo de falhar justamente pela pressão que ela acaba sofrendo. Existe o medo da frustração, que é uma reação natural nossa. É normal ter expectativas, é bom em muitos casos ter essa esperança de que algo vai dar certo, mas é sempre importante ver as evidências que de alguma forma dão sentido àquela expectativa. Os dois têm várias evidências de que um gosta do outro de forma recíproca, só que ninguém quer admitir, no fundo existe uma insegurança enorme por parte dos dois, porque estamos falando de se apaixonar. Existe ali um componente químico que custa bastante caro. O neurobiologista Semir Zek fala que o perfil neuroquímico das pessoas que estão apaixonadas é caracterizado pelos baixos níveis de serotonina. Por exemplo, quando estamos apaixonados, o nosso nível de serotonina cai igualmente ao que acontece no cérebro de pessoas que foram diagnosticadas com transtorno obsessivo compulsivo. Por isso que existem muitas especulações de que quando estamos apaixonados, tendemos a ter comportamentos obsessivos compulsivos. Não surpreende então que vários dos fatores geradores de paixão, incluindo excitação, prontidão e mistério, se correlacionam tanto com a propensão de se apaixonar quanto com o aumento da ansiedade. Ou seja, nesse momento existe ali meio que uma desordem no cérebro. Kaguya e Shirogane, por exemplo, já sentem até ciúmes um do outro. A Fujiwara fala pra Kaguya que quanto maior é um sentimento, mais ciúme a pessoa vai sentir. E só o fato da Kaguya imaginar o Shirogane interagindo com outra pessoa já deixa ela com bastante ciúmes, sendo que eles não têm nenhuma relação ainda. E esse comportamento já de ciúmes é expressado pelos dois personagens. Evolutivamente, o ciúme é um indicativo que você precisa proteger aquela pessoa que provavelmente vai estar contigo nos momentos difíceis. Seria preservar a perda de algo que você pode perder, algo valioso. O eixo que é ativado nessa hora é o HPA, o hipotálamico pituitário adrenal. Ele acaba sendo ativado mesmo sem um potencial perigo, desencadeando uma resposta fisiológica. O ciúme, por exemplo, exagerado, acaba se relacionando com uma baixa autoestima. Ou seja, visto de fora, parece que os dois têm uma boa autoestima, mas não é bem assim. Os dois acabam tendo que passar a imagem de terem mais autoestima do que de fato a têm. O amor é muitas vezes desequilibrado, com uma pessoa se sentindo mais ou menos de momento a momento. Obviamente é muito desgastante estar atrás de alguém que não está ligando pra você, ter que persuadir alguém a se comprometer com você. E é legal no anime que o narrador mostra isso, como um sempre perdendo e o outro ganhando. Por mais que os dois tenham uma ideia de que o outro tá interessado, eles não têm certeza disso. E consequentemente têm medo de serem feridos. E então, quem vai confessar primeiro? A pesquisadora Marissa Harrison descobriu que os homens relataram sentir e confessar o amor em poucas semanas em um novo relacionamento, enquanto as linhas temporais de declaração de uma mulher era substancialmente mais longa. Ela fala que as mulheres estão predispostas a adiar a emoção. É como se fosse um mecanismo de proteção inerente, dando-lhes tempo para avaliar com precisão o valor de um parceiro. Então parece que o Shirogane vai ser o primeiro a confessar. O psicólogo Robert Ackerman mostrou em um estudo que homens tendem a confessar o amor mais cedo do que as mulheres, e são mais felizes do que as mulheres quando recebem a confissão do parceiro. Nessa pesquisa mostrou que os homens levam em média 88 dias para dizer a um parceiro "eu te amo", comparado aos 134 dias que uma mulher demora para fazer isso. E 39% dos homens dizem "eu te amo" no primeiro mês de namoro com alguém, em comparação com apenas 23% das mulheres. A questão é que estar apaixonado, e isso é muito mostrado no anime, traz um sentimento de perda. Quanto mais alguém significa pra nós, mais medo estamos de perder essa pessoa, e é nesse dilema que os dois se encontram. Um às vezes interpretando a ação do outro de forma distorcida. Bem ali nos episódios finais é mostrado um pouco da influência do passado da Kaguya no comportamento dela. Porque apesar dela ser bastante rica e importante, tem algumas questões que acabam afetando ela. Com o fato dela ter uma distância da família, nunca ter viajado com eles, de ter um relacionamento com seus pais bastante distante. Ou seja, por ela ser alguém especial, ela acaba perdendo algumas coisas simples da vida. Então minha expectativa é que na segunda temporada isso vai ser trabalhado mais. E esse passado, essa infância é muito importante em como uma pessoa lida com relacionamentos, já que os estilos de apegos são pontos fundamentais em como uma pessoa lida com suas relações e influencia demais nas relações amorosas de uma pessoa. E espero também que mostre o passado do Shirogane. Espero que os dois terminem juntos, apesar de que um estudo descobriu que 27 anos é a idade média que as pessoas encontram seus parceiros duradouros. Ou seja, nosso casal ainda está bem longe dessa idade ainda. E esse estudo mostrou que mulheres acabam encontrando mais rápido aos 25 anos, enquanto os homens aos 28 anos. Ou seja, pelas estatísticas, os dois ali ainda não seriam a alma gêmea, entre aspas, muitas aspas, um do outro. Porém, mesmo com esses dados e estatísticas, não se compare. Cada um tem ambientes únicos, visões diferentes e formas diferentes de se relacionar. Agora, quem deve revelar os sentimentos primeiro? É difícil responder essa pergunta. Afinal, seu parceiro ou parceira pode estar tão com medo da rejeição quanto você. E talvez também esteja esperando. Como tirar essa dúvida? Perguntando. Na minha visão, a verdadeira confissão vem quando ambos os lados estão claramente invertidos na relação, existindo apenas uma parede fina que tem que derrubar para torná-la
oficial. Pode ser a outra pessoa a derrubar? Pode ser você? Você pode se arrepender de ter falado primeiro? Com certeza. Mas garanto que você não vai ter o maior dos arrependimentos. O eterno arrependimento do que não foi dito. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.